Bem, meus irmãos, agradecemos pela presença dos irmãos, pelos hinos que cantamos, e vamos hoje estudar Gênesis capítulo 12. Quando Deus falou para Abrão, que ele sempre chamava Abrão, o nome foi mudado, mudou mais tarde. Falando para ele sair da terra onde ele estava, falou para ele sair da parentela, Gênesis capítulo 12. E não é fácil isso, uma decisão dessa, nós vamos ver no estudo. Quando Deus tirou nós do mundo, Ele chamou para nós sairmos de lá. E às vezes tivemos que sair também da nossa família. Assim, não é abandonar a família. A família não quer seguir a Cristo. Aquele que aceitou Cristo segue a pisada dele, vão seguir a Cristo. Porque nem todos querem seguir a Cristo. Nem muitos cristãos não estão seguindo a Cristo. Não querem seguir a Cristo. Então, por isso que ele disse aqui, em Gênesis, vamos ler alguns versículos, depois nós vamos explicar. Todos acharam, Gênesis 12. Então diz assim o versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Irã. Quem tem 75 anos aqui? Quem? Você tem? O Irino tem 75 anos? 74? Então, Abraão, falando aqui que ele tinha 75 anos mais velho, um ano mais velho que você, bem mais velho do que eu. Então, a irmã tem quanto? A minha idade é 73, mas não existe para 75. Então, Abraão saiu com essa idade, gente. Deus chamou. Então, nós vemos aqui que fala, sai-te. Era para ele sair da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Era para sair. A revelação aqui foi dada ao patriarca da fé, num curto período de tempo, antes de pensar duas vezes. Não deu tempo para ele pensar, a gente não sabe, não é tudo que não diz e tudo. Mas, por exemplo, chamar-se é agora ou nunca. Quando Deus chama hoje alguém, primeiramente, quando o Filho de Deus, o Espírito Santo também, o Espírito de Deus, toca no coração de alguém, chama ele. Então ele chama ele que é para seguir a Cristo. Como que ele vai seguir a Cristo? Não tem como dele seguir a Cristo se ele não passar um novo nascimento, se não haver uma conversão genuína. Não tem como seguir a Cristo do jeito que eu estava antes. Quando eu recebi o convite para me seguir a Cristo, eu não teria como eu seguir como eu estava antes, nem vocês. Tem que ter uma renúncia. Tem que sair do lugar que você está
na posição que você está morto sem Cristo. O espírito está morto. Então passa por um novo nascimento e sai para servir a Jesus. Então esse capítulo que ele registra os primeiros passos desse crente no caminho da fé. E também mostra as dificuldades que ele tinha. Era de não saber aonde ia. E nós, irmãos, quando nós fomos chamados, você tem que questionar: o que eu vou fazer? O que quer que eu faça? Não deve questionar. Ora a Deus e tem o propósito de seguir a Ele. Mas Deus exigiu a Abraão uma separação quase total. E Abraão não teve outra alternativa neste assunto, a não ser aceitar ou rejeitar. E assim aconteceu conosco e acontece. Então, quando chamou nós, Ele sempre está nos chamando para nós melhorarmos de vida. Deus, Ele exige separação. Por que Ele exige? Nós estamos debaixo de lei. Mas Ele não leva ninguém para o céu de qualquer jeito. Ninguém vai para o céu de qualquer jeito, sem ter uma renúncia. O que é renunciar? Primeiro, você tem que renunciar para poder entrar o Espírito Santo de Cristo. Você disposto, ele entra e deixa ele fazer a limpeza. Ele faz uma limpeza espiritual. Porque Deus não vai levar ninguém para o céu sendo idólatra, sendo viciado. Aí eu aceitei Jesus, mas eu vou continuar do jeito que eu estava. Se ele estiver cheio de vício, drogado, vivendo no pecado, na prática do pecado, não. Ele se torna um religioso, pode ser religioso, mas ele não vai, Deus não vai levar a pessoa de qualquer jeito. Porque Cristo morreu e pagou os pecados de todo mundo. Então nós estamos com os pecados pagos, quem aceitou ele. Mas muito dizem para esse chamado, não, dá as costas. Você convida para ir na igreja e a pessoa fala: hoje não dá. Arruma tanta desculpa que dá até vergonha. E para Deus tem desculpa? Hoje não dá, hoje eu estou doente, hoje eu estou cansado, deixa para outro dia. Se dizer não, está dizendo não para quem? Para Deus. Não está dizendo para nós, está dizendo não para Deus. Seria o pior de todos essa decisão, você falar que não. Irmão cristão hoje, se ele toma atitude, hoje eu não vou na igreja, ele não deveria. Só se for por uma necessidade muito que Deus vê que não dá para ir. Porque paga caro, Deus cobra. Ou pior, ou poderia também dizer hoje não, ou deixa para amanhã. Muitos deixam as coisas para amanhã. O que se pode fazer hoje, não deixa para amanhã. O que se pode fazer de manhã cedo, não deixa para tarde. Muitos deixam as coisas para a última hora. Se não dá tempo depois, Deus leva. Deixa para amanhã, porque agora não. A resposta sempre é essa. E Abraão, recebeu o chamado do Senhor de ir para onde ele não conhecia. Quando nós fomos chamados, eu não conhecia as Escrituras. Até hoje, ninguém conhece a Escritura perfeitamente. Só quem escreveu ela, o Espírito Santo, que inspirou. Mas nós devemos procurar conhecer o básico e bastante, mais ainda do básico. Procurando estudar todos os dias. Deus o levaria
para a terra que ele ia morar. E hoje Deus nos leva, está caminhando, nós estamos peregrando aqui, nós somos andarilhos, somos viajantes. Ninguém mora eterno aqui nesse mundo, tudo aqui é um tempo. Uns moram 60 anos, outros 100 anos, outro menos, mais. Agora, a outra morada é eterna. Muitos dizem, morreu, acabou. Morreu, descansou. Não descansa. O corpo, sim, descansa. O corpo descansa. Mas, e a alma? E o espírito? Descansa se morrer com Cristo. E se não morrer com Cristo? Então, é fazer uma grande, como falou, chamou Abraão, era para ele formar uma grande nação. Seria muito abençoado e engrandecido o seu nome. E fez uma promessa que lhe faria uma grande nação, ao versículo 2, nós já lemos, vamos ler de novo. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E far-te-ei. Pense bem, irmão. Deus fez a promessa a Abraão. Uma grande nação. Grande. Que é a nação que tem até hoje. Nós faz parte dessa nação, do povo de Deus. Filho de Deus. Nós fazemos parte. A nação que Deus fez de Abraão mudou o mundo naquela época, que existe inclusive até agora. Mudou o mundo. De fato, esta nação, Israel, falando dela, ainda tem um grande papel na história a desempenhar. Quando vai ser? O que acontecerá na idade do reino milenário, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus, o Messias prometido, que vai governar o mundo. Segundo as Escrituras, abençoar significa aumentar, progredir. Fala que aquela pessoa está abençoada, aquela pessoa ela está progredindo. Bênção de Deus. Os irmãos, todas as coisas são bênção de Deus. Nossa saúde. A chuva é bênção de Deus. O frio é bênção de Deus. E o calor? O que é? Também é bênção de Deus. Eu sofro com calor. Agradeço a Deus ainda. A gente tem que se proteger, dá um jeito, né? Não é fácil. Não é fácil. Né? Calor. Mas precisa do calor. É Deus que fez. Então, agora, tanto no abençoado, tanto no material, como no espiritual, na fé. O mais importante, nós cristãos, o Daniel frisou bem isso ontem. Você deve saber como você vai conciliar as coisas, os dois, o material e o espiritual. Se você a sua vida só for no material e deixar o espiritual lá na reserva ou nada, você está errado, está errando o alvo de cheio. Deve ser abençoados, irmão, na vida espiritual, crescimento espiritual, no amor, crescer no amor, na dedicação a Deus, crescer na fé, não ficar toda a vida criancinha na fé. Quando uma pessoa, ele se ofende pouquinha coisa, porque ele não cresceu na fé, criança, teria que dar um leitinho materno. Bem, o cristão que é maduro na fé, crescido na fé, não é qualquer coisa que afeta ele. Ele tem paciência. E assim,
Agora, os construtores da Torre de Babel tentaram fazer o nome com as forças deles, sem Deus. Nós querer construir algumas coisas sem a força de Deus, sem a oração, sem pedir a Deus, não vai a lugar nenhum. Então, enquanto que Deus tomou esse homem, de quem ele está falando, Abraão, que abandonou tudo para seguir o Senhor Deus. Resultado, falei, e Deus agradeceu o nome dele, que o nome dele está até hoje na história, está na Bíblia. Ele é pregado, ele é lembrado, falado. Abraão, pai de Isaac, Jacó, vem tudo isso para frente. Que dali veio a descendência do Salvador. E tu será uma bênção. Eu ouço muito falando isso hoje. Uma bênção, uma bênção. Às vezes a gente tem um hábito de falar, se torna monótono. Às vezes tem que falar pensando em Deus, com sinceridade. Ele trata-se aqui da maior bênção de todas, é a glória da fé de Abraão. Deus daria a este homem o significado da salvação, que é a justificação pela fé. Ninguém é justificado pelas obras, é pela fé. Deus justifica o homem pela fé, não é pelas obras. As obras, ela é muito importante para o cristão, que Deus vai recompensar com galardão, com prêmio, isso no dia do juízo, do julgamento. Mas a salvação, ela é inteiramente pela justiça de Cristo. Quanto a isto, Jesus disse a Abraão em João 8, 56 e 59. Vamos ler? 56, 57, 58 e 59, eu vou ler. Abraão, vosso pai, porque Jesus, quando Jesus estava, deu um salto agora, bem para frente, contando, quando Jesus estava no mundo, tinha os contrários, inimigos. Aí Jesus disse assim, quando ele estava falando, tinha que pegar mais antes, não vou pegar, falar, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Então Jesus está dizendo que o nosso pai, nós temos por pai Abraão, falando-se com boca cheia, tudo. Jesus, não, vocês não, que eles não estavam exultando Jesus, dando glória. Jesus, Abraão, vosso pai, que vocês estão falando, só que ele fez diferente. Ele exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Aí, o 57, eles responderam, olha bem, disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Que negócio. Jesus tinha aí os 30 e poucos anos, ele falou, nem 50 anos, humilhou Jesus, desacreditou de Jesus, porque não entenderam a linguagem de Jesus. Mas não tem 50 anos e viste Abraão. Aí 58, disse-lhes Jesus, Jesus respondeu, Jesus é cautela, Jesus é Deus. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes, só que Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Estranharam também, não entenderam a linguagem de Jesus dizendo que Jesus é Deus. Antes de sair, antes da fundação do mundo, antes de existir Abraão, ele falou, eu existo. 59, sabe o que eles fizeram? Eles acharam que Jesus estava blasfemando. Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se. Ele saiu do templo, passando por meio deles, e assim o retirou. Jesus, nós estamos
muitas vezes, irmão, nós devemos evitar certas coisas para não complicar. Às vezes acontece algo, há um ensinamento para nós aqui. Jesus, eles pegaram em pedra, eles iam apedrejar Jesus até a morte. Mas Jesus sabia, não era a hora dele. Jesus ocultou-se. Ele ficou quieto, não respondeu para eles e passou no meio deles, não teve medo. E retirou, foi embora. Então nós também, irmão, quando nós, por exemplo, que alguém me acha não jogar pedra, começa a te falar, aí o que você vai? Você vai levantar a voz, lembrar de Salomão. Salomão disse lá em Provérbios 15, ó, a palavra branda e o furor, a palavra dura suscita ira. Você note bem, não sei, alguém falou essa frase esses dias para mim, já lembrou. Então você não discute não. Se parece alguém exaltado, nervoso, te chamando a atenção, querendo apertar você, pôr em dificuldade, não, responde em palavra branda, palavra doce, que muda. Não, você já reage, toda a natureza velha é assim. Aí pronto, pode sair morte, pode sair briga, pode ou apanhar, ou pode bater, ou tem que correr, afinal, aí é o que é o pior. O meu amigo Oxará, ele falava para mim, quando um levanta a bandeira, se o outro levantar também, se ele levantar e abaixar, fica feio, aí tem que evitar esse momento. Agora o versículo 3, ele disse aqui em Gênesis 12, e Abraão fazendo tudo isso, e nós também, irmãos, ó, e abençoarei os que te abençoarem. Olha bem, quem abençoa um cristão, quem faz um bem para o cristão, importa o que ele seja, nem que ele não seja cristão, ele vai ser abençoado. Ó, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Entrega na mão de Deus. Quando alguém nos critica, nos maldiçoa, nos faz mal, entrega na mão de Deus. Que Deus vai tomar o nosso lugar, não tira o julgamento de Deus. E em ti, falando para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está incluída a nossa família hoje, a família povo de Deus. Então, aqui no caso que abençoar a Israel, ou crente, ou cristão, significa ter as bênçãos de Deus também. É isso. E amaldiçoar Israel, ou amaldiçoar um governo, amaldiçoar, você começa a desejar mal, você começa a falar porção de coisa. Então, e qualquer outro cristão também é ser amaldiçoado por Deus. Nós nunca devemos desejar mal. Se a gente não pode fazer o bem, mas você não faz o mal, fica parado onde está então. Então, aqui refere-se a Israel, que antes o nome era Jacó, que surgiu dos lombos de Abrão e do ventre de Sara. Pense bem, irmãos, que deram ao mundo a palavra de Deus, por aí que começou, trazendo ao Messias ao mundo, ali que começou, por meio de Cristo, por meio do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e cada família no mundo que deseja a bênção de Deus, pode ter essa bênção, quer dizer, justificação pela fé. Agora o 4, e assim partiu Abrão, como o Senhor lhe obedeceu. Bom, Deus chamou, então, assim partiu Abrão, como o Senhor tinha lhe dito, e Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então partiu Abrão, ele obedeceu como o Senhor tinha mandado. E esta foi a sua primeira renúncia. Houveram 7
no total, vamos ver. Primeiro, a renúncia de Abraão. Renunciou seu país natal. Segundo, qual foi? Renunciou à sua família. Terceiro, renunciou ao Vale do Jordão. Quarto, renunciou às riquezas de Sodoma. Quinto, renunciou a si mesmo, que é o mais difícil. Sexto, a seguir, renunciou a Israel. Sétimo, e por último, ele renunciou quem? A Isaque, o filho. Quando Deus pediu o filho, agora você me dá Isaque, sacrifica o teu filho. E Abraão aceitou. Abraão era um temente a Deus, tanta fé, que ele sabia que Deus ia providenciar algo, ia dar outro. Ele não ficou com dúvida. Ele tinha tanta confiança que ele levou os moços com ele e falou: vocês ficam aí, eu vou fazer isso, não pode ir comigo. Ele falou: nós voltaremos. Isso que é fé. Ele buscou a lenha, tudo preparou assim para pôr, fez o monte, e Isaque, o menino perto. Sabe, olha, vai sacrificar, vai matar ele, por si cacar fogo, sacrifício. Quando ele fez a lenha, pensa bem, deu certo os dois. Pois lá, a hora que ele levantou, eu falo com o cutelo, o facão, ou faca que seja. Aí apareceu uma voz: não faça tal. Aí olhou, tinha um cordeiro, um animal para ele sacrificar. Então, cada renúncia foi dolorosa, irmãos. E nós temos renúncia que nós fizemos. Tem renúncia dolorosa, mas não como comparar com Abraão. Seguindo por um acréscimo da riqueza espiritual. Cada renúncia que você faz, que nós fazemos para servir a Deus, é um acréscimo lá em cima, é espiritual. Se você deixa algo que não tem tanta importância para servir a Deus, para você ir no culto, para você ir na igreja, para você ir pregar, ou qualquer coisa desse tipo, pode ter certeza que o acréscimo é lá em cima. E o Espírito Santo aponta a idade de Abraão em sua saída, o que significa que a revelação pode ter chegado há vários anos. Não nos diz quanto, mas não foi pouco, pois o nosso patriarca, Abraão, lutou muito no caminho da fé no Senhor. O caminho da fé, o caminho da fé que nós estamos vivendo é uma luta, é uma batalha. Você batalha com você mesmo, ou comigo mesmo, a nova natureza com a velha natureza. Então Abraão leva sua mulher nessa ida, Sara, leva o seu sobrinho, que é Ló, levou também bens materiais, mais pessoas com ele. Olha o versículo 5 fala: e tomou Abraão a Saraia, que fala, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para a terra, e saíram para ir para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. De Harã a Canaã, dizem aparente na história, na Bíblia explicada, aproximadamente 563 quilômetros, km. Abraão tinha treinado 318 homens com ele, que vai ver aqui no capítulo 14, versículo 14. Adiantar um pouco para frente, que vê que ele tinha treinado. Então você note bem, eles foram andando e levou esse pessoal com ele, levou material, levou tudo. E uma
mais longe que daqui em São Paulo. Pense bem. Ó, capítulo 14, versículo 14. Ouvindo Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. O que significa que foram treinados para lutar como soldados. De fato, pode ter sido até umas 1.000 pessoas nessa agregação, nesse ajuntamento. De Harã a Canaã, aproximadamente 563 quilômetros, Abrão tinha treinado 318 homens com ele. Olha, 318 homens, é homem para danar, né? Então, que significa que foram treinados para lutar como soldados. De fato, pode ter sido até bastante pessoas, milhares de pessoas. 6. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. Vamos ver. Então Abraão encontrou o odioso, por hostil, mais ruim que pode imaginar, cananeu na terra de Deus. Um exemplo para não ser seguido nós hoje. O cristão, depois que ele se converter, não deve ir à procura do homem velho que está junto com ele, ou a natureza para ir com ele no caminho da fé, levar a natureza velha para ir no caminho da fé. Tem que estar crucificando. Espera não encontrar nada em sua natureza que seja hostil a Cristo. Tudo que é contra Cristo, os irmãos, nós temos que deixar de lado. Que a natureza velha, a nossa velha natureza, o nosso velho homem que a Bíblia tanto fala, ela só quer as coisas que agradam a ela, o velho homem. Mas se sente angustiado, né, ou perplexo por infidelidade, saiba que os cananeus estão na terra e que tem que começar uma batalha que pode durar por toda a vida. Sabe quem são esses cananeus hoje? Que se chama carne. Nós estamos na carne, irmãos. Mateus 26, 41, o que diz lá? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? O espírito está salvo, mas a carne ainda não. O Espírito Santo mora em nós. A nossa alma, o nosso espírito está salvo, né? Não vamos ser condenados mais. Nós éramos condenados, nascemos debaixo do pecado, debaixo de condenação da ira de Deus. Todos nascem. Então, mas só que o Espírito está pronto para qualquer hora que Deus nos chamar. Então, a carne não está preparada, que Deus pode nos chamar. As pessoas pensem bem, morrer no pecado, pecando. Você pense bem de dar um infarto, uma morte, você ficar doente, praticando o mal, fazendo algo que desagrada a Deus. Se você está servindo a Deus, você está firme na igreja, você está louvando a Deus, você está bem com Deus, fica doente, você está preparado de todo lado. A natureza velha está controlada pela natureza nova. É ruim se acontecer algo com você, conosco, vamos dizer assim, se nós estivermos em pecado, irmãos. Pode correr um risco a qualquer momento. Ser morto debaixo de vara. Que galardão que vai ter, que recompensa. Então, voltando aqui em Gênesis 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra.
para a tua descendência darei esta terra. Tem um acento com claro. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 7. Embora os cananeus, hostios, inimigos, estivessem na terra, mas quem estava na terra também? O Senhor estava ali também. Nós estamos aqui, na terra, é hostil, o mundo é um mundo hostil, onde Satanás está governando, mas o Senhor está aqui, Ele está com o seu povo. Embora o inimigo esteja no mundo, mas para nos atentar, o Senhor está por nos livrar. Mas por isso nós devemos estar em oração, nunca deve estar desprevenido. Se você cai desprevenido um pouco, volta. Confessa com Deus, ora a Deus. Então, a descendência é através de Isaac e não de Ismael. Ismael nasceu primeiro. Então a nossa natureza velha é vinda de Ismael. E a nossa natureza nova é vinda de Isaac. Então nós carregamos a duas naturezas. Esses dois homens dentro de nós. Então, a vida cristã é através do Senhor e não através de mais ninguém. Não depende de mais ninguém. Depende lá de cima, de Deus. Satanás impugnou esta promessa desde o começo. Ele veio, lutou, pegou lá do jardim do Éden com Adão e Eva e vem trabalhando. Satanás trabalha mais do que nós pensamos. Se pensar que Satanás está preso, se pensar que hoje nós cristãos amarra Satanás ou pisa a sapatinha dele, ele está muito equivocado, está enganado. Nós temos que clamar a Deus, vigiar, porque ele está solto. Um dia ele vai ser preso, correntado e os demônios e os anjos maus. Então, desde o começo, mas só que Deus é maior. Por que Deus é maior? Porque Ele é eterno. Todo é eterno, Satanás é eterno, a alma é eterna, mas vai ser condenada lá no inferno. Não é vida. E no céu é vida. Quem morreu com Cristo tem vida, vida eterna, mas vida de prazer. Você não escuta prazer, você está sofrendo de uma pessoa, isso aí é vida. Não é vida, a pessoa está no leito, na cama e está vivendo. Isso é vida. Você olha uma pessoa sofrendo na cama, você olha no hospital, uma pessoa doente, veja o meu amigo lá, é vida? Não é vida, mas está vivo. É isso que quer entender. Agora você que está com saúde, isso que é vida. A pessoa está aí, engordando, isso é prazer e tudo, mas precisa que tenha Cristo. Aí a vida não tem como comparar. Porque muita pessoa sem Cristo está vivendo uma vida de regalia, mas só que não tem a vida eterna depois da morte, a vida com Cristo, mas está vivendo uma vida boa, tem carro novo, carro bom, casa boa. Tem muita gente que é invejável você olhar a vida das pessoas, mas de dentro está vazio, está vivendo aqui num mundo que a qualquer hora pode partir e deixar tudo aí. Ninguém. Olha, irmãos, ontem morreu. Todo dia tem aquele velório, não fecha mais. Está morrendo gente que eu nunca vi igual. Né? É ou não é? Ontem mesmo teve muito, morreu. Esse dia morreu. Quantos já não morreu? Quantos velórios não teve? Irmãos, olha bem. Então quer dizer isso aqui, o altar e seu sacrifício aqui que ele fez naquele tempo, que Abraão, representava o Senhor Jesus Cristo que viria pagar o preço. E o preço que ele pagou, que foi Jesus, ele pagaria na cruz, para redimir a humanidade. E foi realizado com sucesso absoluto pelo Pai. O sacrifício de Cristo. Esta é a promessa de Deus a Abraão. E toda a humanidade que sai da tua terra e da tua parentela receberá uma promessa. Então nós devemos, quando a pessoa sai, você vai pregar para a pessoa, fala, olha, aceita Jesus, sai dessa vida, que tem a promessa prometida de Deus, que a quem crê no Filho dele, tem a vida eterna, vai morar. Mas no momento a pessoa pode que nunca viu, não acredita. Sempre pregar. Todas as promessas de Deus
são edificadas sobre a base do altar, que é a morte de Cristo na cruz. Amém, irmãos? Então fica aqui que nós paramos no versículo 7, todo dia continua 8, se Deus permitir, e que possamos ter uma boa noite, e que Deus abençoe, que nós amanhã possamos estar aqui na manhã. Ai, que bom se viesse, meus irmãos, vem pouco, culto da manhã. À noite, se Deus permitir, está o Éder amanhã aqui à noite, a família, a Flávia, o Benjamin, a Manuela, e Deus abençoe. E a Simontes, que eu me vem dia 31, que não dá para ir antes. Então vamos louvar a Deus no quinto que vamos cantar.